A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, aí família Rema Brasil, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso 30 anos de Rema no Brasil. Esse podcast, nós vamos ter uma conversa maravilhosa com dois homens de Deus, nobres, né, homens que inspiram a nossa vida. Eles vão estar contando a história dele dentro do Rema durante essa grande jornada. Eu estou aqui com o nosso nobre pastor Isaías, que é conhecido como pastor Isaías 1,19. Cravado. E o nosso querido nobre também, o Fábio, né? O pastor Fábio está aqui junto conosco. É um prazer ter vocês aqui. Vamos conversar. Eu quero saber da história de vocês, da influência do Rema durante esses 30 anos. Pastor Isaías se apresenta aqui para o pessoal e pastor Fábio depois. Graça e paz. Pastor Isaías, 55 anos. Com sensação térmica de 35 anos, todo vigor, como Caleb, né? Casado com Ana Fábia, tenho 2 filhos abençoados, Lucas e Sara, e motivado para fazer a vontade de Deus nessa terra. Pastor Fábio. Olá, queridos amigos e irmãos, graça e paz. Eu sou o Fábio, né? Casado com Ina, tenho 4 filhos e mais 2 cachorrinhas, faz parte da família. Trabalhou bem, foi, pastor? Contexto, né? Isso a gente tem que também dizer que existe. E estou hoje aqui pela manhã para contar algumas histórias, eu, o pastor Isaías. Amém. E eu agradeço o privilégio de poder estar num momento como esse, com um podcast. Isso. 30 anos do Rema, isso é maravilhoso, né? Fazer parte dessa conexão. Ele tem mais história que eu, viu? Então, se concentra nele aí. Olha que ele tem mais, viu? Esse é o cabeça branca. Me diga uma coisa. Esse cabelo branco é para enganar, viu? Como foi que vocês encontraram o Rema? Qual foi o ano que vocês se formaram aí, né, no Rema? E que contexto vocês se encontravam na época de conhecer o Rema? Foi 2000, não foi, Isaías? A gente estava na mesma turma, não foi? Acho que 2000. Foi na mesma turma, vocês dois? A conclusão do Rema nosso foi em 2000. Foi na transição, que foi o primeiro da transição para ser Rema Brasil. Rema Brasil, isso mesmo. Foi a turma Águia. Lembra? Turma Águia foi. A turma Águia. Rapaz, dali saiu uma turma muito boa, né? Poderia vir alguma coisa boa dessa turma Águia. Como é que vocês estavam na época para entrar no Rema? Como conheceram o Rema, né? Como chegou e como é que estava a vida de vocês antes de entrar no Rema? Eu particularmente, eu lembro que eu entrei mais como curioso, realmente. Eu e minha esposa entrávamos, que eu ouvi de falar, né? A gente queria ficar com bases mais arrojadas no que diz respeito à palavra. E eu fui fazer o Rema como curioso mesmo. Vamos fazer, bora, a gente foi fazer como curioso. 2000. 2000 foi a conclusão. A conclusão. 1999. Sei. Chegasse lá como curioso. Que é isso aqui? Curioso, já fazia parte do verbo da vida, né? Eu ouvia de falar e eu disse, sabe de uma coisa, vamos fazer. E eu fiz. E foi algo poderoso. Você veio de outro ministério ou não? Veio do mundão para a igreja? Sim. Tá certo. É verdade. Eu me encontrei, o meu encontro com Jesus foi em uma academia de ginástica, propriamente, dentro de um treinamento de arte marcial. Ele havia muito tempo. 4 filhos, corpo jovem. E o pai na fé era um lutador e estava ali com a gente. E foi ali. Meu encontro com Cristo foi ali. Aí te levaram pro Rema. E daí, aí eu entrei em uma igreja, né? Sim. E aí o verbo da vida na época, o meu, como gostamos de dizer, o pai na fé, né? Sim. Me levou àquele lugar e ali a palavra era fantástica, foi o que nos serviu muito, mas havia coisas que eu desejava mais. Quando ouvimos falar do Rema, eu disse, pô, o caminho é esse aí. Sei. E aí fui fazer como curioso mesmo, eu e minha esposa, para nos tornar mais fortes na palavra, e mudou. Realmente mudou a nossa vida, mudou muita coisa na minha vida, na dela, no que diz respeito a todo um contexto, até mesmo de interpretar e entender uma vida cristã com mais base, mais subsídio para poder entender a vida, criação de filhos, a vida empresarial no todo. Eu era desviado do evangelho, né? Eu fui criado numa família evangélica, né? Mas me desviei, e aí em 98 eu fiz um encontro de casais e foi onde eu me voltei para o Senhor nesse encontro de casais, março de 1998. Caramba! E aí eu fui para a igreja,
né? E na igreja eu tomei conhecimento que tinha um rema, só que já havia passado as inscrições do rema, já haviam passado as inscrições. Sim, sim. Então, na época eu vi pastor Bud falando que as coisas de Deus, ele pegava com rapidez. Uhum. E se você não quisesse, desse para ele as coisas de Deus. Então eu peguei aquilo. Então que tudo massa. que for de Deus, se é de Deus e eu percebo que é de Deus, então eu pego rapidamente. E eu entendi que o rema era de Deus. Uhum. Né? E então eu fiquei desejando chegar a 1999, né? Para poder fazer o rema. Né? Tava no mundão, né? Cheio de creca. Imagina. Né? Eu imagino. Amém? Mas ali me voltei para o Senhor e vi a grande oportunidade de conhecer o Senhor através do rema. Então eu esperei um ano. Fiquei desejoso de fazer o rema. Né? Havia desejo. Aí fiz 98. Também, 99. A gente fez, em 99. Então em 99 eu estava lá no rema. Então eu peguei aquilo que o pastor Bud falou. Seja rápido eu pegar as coisas de Deus. Descobri que o batismo nas águas era de Deus, então eu fui batizado nas águas. Descobri que o batismo no Espírito Santo era bíblico, então eu recebi batismo no Espírito Santo. Então eu segui aquela coisa, né? Se é de Deus eu pego com rapidez. E aí o rema estava nesse pacote. Eu entendi assim, é de Deus, né? Se é para conhecer mais a palavra e o Senhor, então é de Deus. Eu queria que vocês falassem para mim, eu sei que toda a matéria do rema, elas se destacam na nossa vida, mas tem uma que carrega a nossa vida hoje, o nosso ministério, tem uma que deixa um impacto na nossa vida, que até agora vocês não esquecem dela, principalmente quando passam numa situação bem complicada, aquela palavra, aquele chavão mesmo poderoso, né, dentro do rema, destacou na nossa vida. Qual a matéria te marcou e quem foi o professor desse período aí? Rapaz, o professor não lembro, não. Não lembra, mas a matéria... Mas a matéria foi fruto do Espírito. Não é? Marcou a sua trajetória. Marcou a minha vida, né? As pessoas que me discipularam foi um casal, Clécio e Romualdo, né? Eles ficaram bem juntos. Sim, eu e minha esposa, assim, dando suporte mesmo. E aí o primeiro livro que eu li foi O Amor, o Caminho para a Vitória, que foi justamente eles que me deram esse livro, O Amor, o Caminho para a Vitória. E aquilo marcou a minha vida, né? Mudou a minha vida, lendo aquele livro, né? E aí quando chegou o rema, que eu tive contato com a matéria fruto do Espírito, né? Como eu disse, eu cheguei com muita creca, né? Entende essa expressão creca, né? Sim. E aquela matéria ali me lavou, me limpou, né? De muitas coisas. Caramba. Né? Renovou a minha mente e fez com que eu entendesse o caminho sobremodo excelente, que é o amor. Né? Então isso foi marcante para mim, foi um divisor de águas. Divisor de águas. Pastor Fábio. A matéria que me marcou e ainda hoje me marca é evangelismo. E na época foi a professora Marta Pessoa. Sim. Maravilhoso. Até mesmo porque eu já tinha uma linha... evangelística? Eu nem sabia que era evangelística, na verdade. Mas eu vivia nos guetos, nos becos, nas vielas, nos morros, como católico apostólico romano. Sim. Vivia trabalhando aquele programa todinho ali de ajudar pessoas, de incentivar eles a uma palavra, claro, com a versão católica. Sim. E ali eu era como um seminarista, né, propriamente dizer. Se eu não tivesse aceitado Jesus como seu Salvador e casado, eu acho que seria padre hoje. Eu tinha uma pegada para ser padre, interessante, né? Padre Fábio. Olha só. Mas, na verdade, o evangelismo, eu fui entendendo o ID ali. Eu digo, rapaz, eu me identifiquei demais com as disciplinas, Abraão. A matéria em si foi uma coisa que me chamou a atenção demais. E eu digo, a gente tem um propósito. Se faz uma escola como essa para um propósito. Qual é o propósito? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O que é que adianta a gente esse conteúdo de conhecimento tão grande, tantas coisas que podem mudar nossas vidas, que as disciplinas realmente mudam, às vezes se identifica com outra, mas eu fui entendendo que aquela disciplina já era a linha daquilo que era meu chamado, que eu nem sabia. Entendi. E foi no evangelismo que eu me identifiquei demais, eu disse, rapaz, é por aí o caminho e eu vou por aí sair pregando. Interessante, né, como essas matérias se destacam, porque segue o teu ministério, né? Persegue o seu ministério, aquilo que você se identifica bastante, né? A gente vê isso no pastor Isaías e vemos isso também, né, na sua vida, né? Por onde você passa ensinando, as pessoas são impactadas pelo jeito que você ensina essa matéria de evangelismo, com várias perucas, inclusive eu aprendi muito com você. As indumentárias Pastor Isaías, né? Ele pega o congate, né? Ele pega o bombril. E ele traz tanto exemplo aí. Eu conversei com algumas pessoas no nosso podcast também.
E elas falaram que o que marcou a vida dela foi os exemplos seus exemplos, né? A importância do rema, né, hoje, tanto na vida espiritual de vocês, quanto no secular. Eu sei que hoje vocês estão no ministério, né? Atuando no ministério. Vocês se imaginavam estar onde estão hoje? Passava na mente de vocês serem pastores? Ou vocês estão tomando conta de igreja? Fala aí, pastor Isaías. Fala aí, pastor. É isso. Assim, como eu me afastei do evangelho, né? Eu acho que eu perdi toda a noção, né? Mas havia sementes no meu coração. Mas eu perdi a noção. Eu mergulhei no mundão mesmo. Uhum. Mas quando eu voltei para o Senhor, que eu comecei a aprender essa palavra revelada, aquilo começou a mudar na minha vida. Mas eu não conhecia, eu não sabia que havia chamado ministerial, 5 dons ministeriais, eu não sabia nada disso. Né? Eu cheguei assim com a mente liberada, né, de doutrina, sim. né? Então eu comecei a aprender ali, a cada culto, né, antes de fazer o rema, aprendendo, depois que eu fiz o rema. Então eu comecei a descobrir que havia esses 5 dons ministeriais, né? E comecei a aprender também no rema como descobrir isso. Né? Eu me lembro que Deus é lindo, eu dizia, Senhor, eu estou aqui para servir, mas eu fui um homem sempre que corri de responsabilidade. Entendi. Eu achava que eu não tinha capacidade de liderar, dessas coisas. Mas a palavra foi renovando a minha mente. Então eu comecei a orar, Senhor, eu estou aqui para lhe servir. Aí uma vez, meu pastor João Roberto me chamou para ficar à frente de um trailer, num acampamento. Sei, eu lembro. Rapaz, meu Deus do céu, aquilo me deixou com dor de cabeça. Mas eu me lembrei, eu disse, rapaz, eu digo ao Senhor que eu estou aqui para servi-lo. Então foi como aqueles 2 filhos, né? Um disse que ia para o campo e não foi. O outro disse que não ia, mas arrependido foi. Havia um não para eu dizer na minha alma, mas havia um sim. Eu peguei aquilo, né? Eu passei 5 eventos num trailer, servindo comida. Olha aí. Eu fiquei pensando que o meu ministério era gastronômico. Aí, uma vez eu estava lavando os pratos de casa e o Senhor me disse assim, você pensava que seu ministério era gastronômico, né? Ele disse, não deixa de ser, porque você vai dar pão ao povo. Aí eu entendi que eu tinha um chamado ministerial. Tá entendendo? E à medida que eu fui caminhando, fazendo com aquilo que estava em minhas mãos, mergulhando na palavra. Você passou um tempo na série junto com o pastor João, né? Com o pastor João, Quanto tempo? Comecei lá uns 7 anos. Comecei lá ainda na Prata, né? Quando a igreja era na Prata. Eu dava um expediente lá, um expediente pela manhã. Porque eu trabalhava com meu pai no escritório de advocacia. Sim. Então, comecei a liderar os jovens, aquela coisa, mas depois eu percebi que eu deveria dar um expediente na igreja, né? Voluntariamente. Aí hoje você está pastoreando, né? Hoje você está com a igreja. Com a igreja. Como surgiu isso na sua vida? O senhor nem desejava, né? Estava ali só servindo na série. Eu estava muito bem na série, né? Na realidade, eu não tinha motivo nenhum de sair da série. E já estava dando aula também? Já estava dando aula no Rema. Né? E ele estava na sede, não tinha motivo algum. Minha família enraizada lá. Uau. Né? Minha esposa, meus filhos, né? Debaixo do pastoreio do pastor João, né? Muito seguro para mim. Estava supervisionando os departamentos, estavam funcionando bem os departamentos, então não tinha motivo algum. Mas um dia eu desci do gabinete e olhei para ali, para a sede, né? Na nossa igreja, e subiu aquele friozinho de saudade. Não sei se vocês já sentiram um friozinho de saudade. Sim. De algo, né? Sim. E aí o Senhor me disse assim, olhe isso tudo aqui, porque você não vai passar muito tempo olhando para isso. Caramba. E aí eu entendi, né, que estava chegando o tempo lá na série. Uma nova aqui estação. Dentro, na nova estação. E Deus levantava as pessoas também para dizer, olha, eu vi você como uma águia saindo do ninho. Tu tá entendendo? Sim. Eu vi você como Filipe, que saiu de Samaria e foi lá para o deserto. E aquilo era Deus asfaltando a minha decisão. Até que um mês depois o pastor João me chamou para essa oportunidade lá na igreja, no distrito, né, que houve a transição da redenção para o Verbo da Vida. A gente já tem uma ligação, inclusive, com o pastor Abraão aqui, né, pastor Sérgio. A gente tem essa associação. E aí ele me convidou e já tinha algo no meu espírito, né? Foi para lá. Fui para lá. Na paz. Fui para lá. Com a cara e a coragem. Meu Deus. E hoje é um complexo lá, né? Hoje é um complexo, né? Do início me deixou complexado, mas as coisas já ficaram claras.
Pastor Fábio caminhou quase por essa estrada também, né? Assim, é bem diferente um pouco da história de Isaías. Eu, assim que terminei o Rema, alguém chegou para mim e disse: tu se imaginas ser professor do Rema? Eu disse: não. Mas aí fui trabalhar no Rema. Sim. Deram oportunidade da gente. Eu digo, como eu queria conhecer mais as estruturas, fiquei um tempo lá trabalhando no Rema de forma voluntária, tanto eu como minha esposa. Logo em seguida fizemos escola de ministro. Sim. Né? Ele disse: faz escola de ministro. Eu digo: não, tá bom, só o Rema, para que escola de ministro? Mas é um grau maior, você vai se aprofundar melhor e você tem uma chamada. E tem um negócio de dizer assim: rapaz, você é pastor. Eu ficava rindo, achava divertido isso, de pastor. Longe disso, que entre esses dons aí eu me inspirava em muitos outros, mas essa coisa de pastor chega me tremia todo dia. Eu digo: não, esse negócio não dá. Você trabalhou muito tempo assim no secular, sem ser. Sim, ainda, sim, né? Porque a chamada evangelística, ela não depende de púlpito, ela não depende de lugar fechado de 4 paredes. O púlpito do evangelista é os guetos, becas, vielas, que eu gosto de dizer, qualquer lugar foi. Então, dentro da indústria, fiquei um tempo dentro da indústria, trabalhei na área da educação. Sim. Então, tudo isso era um vertente que tem mais paralelo a isso, eu estava ali junto ao ministério. E o que acontece? Assim que terminei a escola de ministro, também fui chamado para passar mais um ano também trabalhando junto. E, de repente, sério, você tem uma grande oportunidade de ser professor do Rema. Eu digo: eu vou tomar essa experiência, até vocês entenderem como eu cheguei ao pastoreio. E fui tomar essa experiência. Me mandaram para Caruaru na época. E aí era com temor e tremor que eu fui fazer isso. Dentro de uma sala de aula, dar aula. Quanto à questão da área pedagógica, eu já tinha eu ter passado por essa parte voltada para o secular, da educação secular, tudo bem. Mas dentro de uma estrutura de uma escola bíblica, era meio estranho isso para mim, mas fui. E ali mesmo na época, era Isaac Sayonara, lá no Verbo da Vida, Caruaru. Sim. E ali eu comecei a dar aula e eu notava que aquele diretor ali, com a diretora, ficava bem na linha de frente, sentado, e eu dando aula. Quando eu terminava daquelas minhas aulas, eu dizia: aí, como é que tá? Eles: cara, bom demais, maravilhoso, show. Que coisa boa, show de bola. Mas vou dizer, você precisa mudar nisso, precisa mudar nisso, precisa mudar nisso, precisa mudar nisso. Eu digo: como é que eu fui bom? Então, era um tempo de treinamento também, né? Então, e isso era meu ídolo. Era meu ídolo. O que eu gostava sempre era estar nos lugares pregando o evangelho a toda criatura. Mas, paralelo a isso, eu entendi que eu fui criando outras vertentes. Fui mais conhecido em Caruaru do que provavelmente em Campina Grande. É tanto que ainda hoje eu tenho muitas ligas lá em Caruaru. Com outras denominações, outros pastores. E Campina Grande, quando eu vinha a calhar aqui um belo dia, o próprio ministério chamou e disse assim: Fábio, depois já ensinando, você vem trabalhar conosco no ministério. Eu digo: vem, você vai tomar conta de um lugar chamado Aluminai. Olha aí. Eu digo: como é que é? É a Aluminai, está precisando de alguém para... E ali eu, conversando com minha esposa... Deus foi preparando os caminhos. Foi dando uma escadinha, né? Rema, ministro, e daqui a pouco Rema. E eu me tive aqui dentro do ministério, vim dar minha parcela de contribuição junto com aqui, na Aluminai, e foram bons anos maravilhosos aqui. Crescemos muito, como a gente sabe disso, a nossa estrutura hoje está enorme. E foi através da Aluminai, dessa liga dentro tomando conta daquela equipe da Aluminai, surgiu essa proposta do pastoreio. Eu digo: como é que pode? Vinham em mim, eu acho assim, algo ligado a uma certa paternidade. Eu gosto muito de mesa, Abraão, eu gosto muito de sentar, eu gosto muito de cafés. Eu acho que a mesa fala muito mais do que até mesmo os púlpitos. Eu digo muitas vezes assim, aquele cara a cara, é aquela história como a gente está aqui, ó. É o real valor, sem palco, sem máscara, sem luz, sem holofotes. Então, o que é que acontece? Foi ali dentro de um luminai, num birô, numa mesa com aquela minha equipe, tomando café, que surgiu de repente a necessidade de ir assumir a igreja que hoje eu estou. Era algo diferente para mim, e era algo que eu dizia: não, peraí, não vou não. Porque primeiro tudo está a minha família, antes de qualquer coisa está a minha família. E eu disse: olha, eu falei para os meus líderes: olha, se minha esposa aceitar isso junto comigo, tudo bem, se não, nem conta comigo que eu não vou não, de forma alguma.
Caramba. E, para minha surpresa, eu tinha certeza e convicção que minha esposa não ia aceitar. Até mesmo porque eu estava no melhor fase da minha vida, Abraão. Pô, eu estava coordenando a Alumni. Nós viajávamos o Brasil todo, pegamos um grupo de 20 e poucos representantes, já estava com 80 e poucos representantes. Qualquer rodoviária, aeroporto ou lugar, tinha um representante da Alumni me esperando. Quer dizer, de um certo ponto, bom, era glamouroso, era gostoso, estava indo muito bem, de vento em popa, as coisas estavam acontecendo. Então dizia, meu lugar é esse aqui no chamado, é esse aqui no chamado. Mas aprova o Senhor um dia ter feito essa proposta, e eu disse, se a minha mulher aceitar, tudo bem, caso não. Eu tinha convicção que ela não ia, pois não foi que a minha bela esposa Ina disse sim para o projeto, rapaz. E aí, foi Deus puro ali. Foi Deus puro, me pegou. A assunto já começou por aí. Pois é, me tirou daquilo onde eu estava e nos colocou onde eu estou. Então, glória a Deus, aprovar o Senhor. Estamos indo bem. Hoje eu sou pastor, estou pastoreando a igreja Verbo da Vida Zona Sul. Tem sido um tempo maravilhoso ali no Jardim Paulistano. Estamos crescendo, sabia? E assim, eu não sei o Isaías a experiência, mas como pastor, eu cheguei a assumir uma igreja que meses depois essa igreja estava sendo fechada, tirando todos os membros dentro dela. Eu digo, como é isso? Como é que eu vou administrar uma igreja que não tem gente dentro dela? O que foi? A pandemia, chegou a pandemia, eu fui o pastor da pandemia. Eu digo, gente, como é que é? Então botaram uma sala preta, escura, com um pano atrás. Prega aí. E ele, fala pro povo, o povo está aqui. Eu digo, como assim, gente? Não existe isso. Mas a prova o Senhor foi uma coisa muito esquisita, não ter membro, a igreja estava com eles, assumi a igreja, estava tudo bem, tudo organizado, e de repente aquela igreja foi se esvaziando, fecharam as portas dela, e eu fiquei a mercê. O que Deus faz, né? Que histórias são essas, né? Daqueles 2 meninos, eu e Isaías lá atrás, fazendo um rema, só com o desejo mesmo de aprender mais de Deus, de estar muito próximo a Ele, estar envolvido nele. Tudo que ouviu durante os 2 anos. Tudo que ouviu, aquela disciplina, o rema foi algo maravilhoso na nossa vida. Tanto para mim, eu digo também, como para minha esposa, isso criou uma maturidade, né, Isaías? Da gente, criou uma maturidade poderosa. A disciplina em si, se você se agarra a essa palavra, meu Deus, você vai para lugares onde você nem imagina. Agora, estar com o coração certo, né? Eu acredito que tanto Isaías como Ana Fábia, eu e a Ina, nós sempre estivemos com o coração certo. Sem vaidade, sem pretensão, não estávamos ligando muito para essas coisas dos holofotes. O objetivo nosso é levar a palavra para todo mundo. Então, eu passei de um pregador dos guetos, dos becos da Viela, para começar a pregar também para cristãos, porque a leva do evangelista é isso, você prega para incrédulos, mas também prega para quem crê também, sabia? Então, são os alvos do evangelismo, manter... Eu já estou dentro de uma igreja fazendo isso, evangelizando gente dentro lá, treinando, trabalhando com a minha equipe hoje, e eu rendo glória a Deus por essa estação que eu estou vivendo. Eu estive na igreja de vocês, né, e tenho visto lá a excelência do trabalho que Deus tem colocado e confiado a vocês, né? É um grande desafio. Sim. Tem que estar andando em fé mesmo, constantemente, né? Um complexo, a igreja lá. Tem uma casa missionária, não sei nem se ainda está funcionando lá, né? Mas, assim, eu quero parabenizar vocês por isso. Amém. Mas eu quero fazer uma pergunta, eu acho que todo mundo pergunta, né? Da onde é que vem tanta criatividade de vocês para dar aula, né? O pastor Isaías pega... Sei lá, ele pega qualquer coisa e traz uma linda mensagem. Você também, Fábio, fala aí pra gente. Eu sei que não é uma coisa natural, mas assim, o que faz esse estralar, né, e despertou tanto dentro do rema para quando eu for dar aula, eu vou fazer isso. E eu queria, dentro dessa pergunta, como tem sido para você estar do outro lado agora, né? Antes era aluno e agora como professor. Eu queria que vocês falassem dessa inspiração, dessas ideias aí. A inspiração vem do Espírito, né? Porque eu reconheço a minha estrutura, né? Eu sei que olhar para uma coisa e dali tirar uma administração só pode vir do Espírito Santo. Ele é o ajudador, ele é o inspirador. Eu me lembro que tudo começou quando eu ia ministrar para casais, e aí no meu espírito veio pegar uma caixa. Eu não sabia nem o que fazer, mas me veio e eu obedeci. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Então, tem 2 coisas importantes para isso. É a inspiração e a obediência à inspiração. Uau, muito bom. Porque às vezes a inspiração vem e a gente acha tão simples, né? Que parece que a gente vai passar pelo ridículo, não obedece. Aí perde aquela inspiração, vai perdendo aquela inspiração. Mas uma caixa, aí eu falei com minha esposa, ela trabalhava numa cidade próxima aqui a Campina Grande, Massaranduba. Sim. Eu chamo ela de Mojinho, eu digo, Mojinho, pega uma caixa lá, traz uma caixa lá da escola, que ela trabalha na escola, trabalhava lá na escola. Ela trouxe. Ai, meu Deus do céu, como Deus é lindo.
Quando eu olhei para a caixa era de um sabão em pó Invicto. O nome do sabão em pó Invicto. Sim. Então, quando eu li Invicto, eu disse, que nome sugestivo, né? Aí ele começou a ministrar comigo, mostrando a mim sobre o que continha, as informações que continham naquela caixa. Que era a ministração que eu ia fazer para as famílias. Como ser uma família invicta, já que o sabão em pó era invicto. Caramba! Aí tem lá, não abra com estilete. Sim. A caixa com estilete. Então, eu comecei a falar sobre língua, que a sua língua não seja um estilete para o seu cônjuge, né? Porque pode cortar e destruir o que tem dentro. Então começou a ver essas coisas. Meu Deus, que legal. E aí, depois veio outra, né? Aí você pegou isso e levou para a sala de aula. Aí comecei a levar para a sala de aula. Eu me lembro que minha primeira matéria para ministrar, porque pareça aí, foi fruto do Espírito. Né? Sim. Que eu falei, foi a matéria que me marcou. Sim. E eu me lembro que eu fui ensinar em São Luís. E eu estava meio temeroso ali, mas eu estava dentro de um ônibus. Rapaz, de repente o Espírito Santo começou a trazer coisas para mim sobre a aula. Para cada fruto do Espírito, uma fruta. Que é isso, aí, cara? Domínio próprio, abacaxi. Abacaxi? Quando eu cheguei em São Luís, eu comecei a pesquisar as características do abacaxi. Aí, nas características do abacaxi, se encaixa com o fruto do Espírito, domínio próprio. Fantástico. Só pode ser o Espírito Santo. Aí, impressionante. Eu me lembro que eu comecei a ver sobre o abacaxi. Aí, uma das características do abacaxi é que o abacaxi amacia carnes. Olha. Aí o domínio próprio domina a carne. Se você desenvolver o domínio próprio, você vai dominar os impulsos da carne. Assim como o abacaxi amacia a carne. Então ele começa a trazer essas estratégias, né? Tirando de algo natural para explicar algo espiritual, que Jesus fazia, né? Na época então é inspiração. Mas tem um segundo passo: obedecer à inspiração que vem, por mais simples que você ache. Porque na minha mente eu vou passar por ridículo com isso. É tão simples, um Colgate, né? um creme dental, né? um absorvente, íntimo, né? Gel. Né? Aí você vai falar sobre intimidade. Aí é a obediência que faz com que você possa... né? Ultimamente ele me deu uma inspiração sobre um combo. Sim. Um combo de um sanduíche. Sim. Quando você pede um combo, são 3 ingredientes. Né? O sanduíche, a batata e um refrigerante. Né? Então ele estava me trazendo sobre estar a sós com Deus, a sós com os discípulos e a sós com a multidão. É um combo. Meu Deus. A parte principal é o sanduíche, que é estar a sós com Deus. Né? Depois a sós com os discípulos, corpo de Cristo. Depois você vai estar a sós com a multidão, que aí é pregar o evangelho, né? Ganhar o pé. Massa então, demais, basicamente é isso, né? É a inspiração e obedecer. Mesmo que você ache que vai passar por ridículo. Cadê, Fábio? Como é a tua, essa inspiração, essa ideia? Como surgiu, né? A primeira vez que você deu essa aula? O seguinte, Abraão, um dia eu estava assistindo aula e caí na bobagem de olhar e dizer assim: rapaz, a gente poderia dar uma aula diferente, falando de evangelismo, né? Eu disse, Senhor, se um dia acontecesse de eu estar dando aula, eu daria uma aula diferente, além do conteúdo programático que se tem de qualquer disciplina, que é necessário conteúdo programático, que é bem estudado hoje no Rema, tudo. Mas eu digo que a disciplina evangelismo, ela pode correr com algo paralelo com relação até o conteúdo programático. Porque a gente tem que identificar as pessoas para quem você vai. Eu gosto muito de usar esse sinal de aula. Para quem você vai? Sim. Acha que todo mundo vai para todo mundo, mas nem todo mundo vai para todo mundo. Sim. Existem as tribos, né? Existem muitas tribos pelo mundo. Então, quando dizem por todo mundo, esse mundo, e pregar o evangelho a toda criatura, existem vários tipos de criaturas. Sim. Então, eu comecei a fazer estudos mesmo, analisando isso. Rapaz, eu posso montar uma mesa, como eu disse agora, o que a mesa fala, eu posso montar uma mesa, começou tudo com uma mesa. Caramba, e levar algumas coisas que o mundo hoje tem, que a gente, direto ou indiretamente, que aceita ou não aceita, mas está dentro das nossas casas, a gente está passando por eles. E, rapaz, eu me lembro que na época, quando eu falava sobre qualidade de vida, essa parte que eu gosto muito de
de atividade física que eu comecei a ver que existia um mundo paralelo que você pode ganhar pessoas dentro de uma academia de ginástica. Sim. Você não tem o propósito de ir lá só cultuar seu corpo, mas até você porque pode... também, se você não entrar no padrão, sim, eles não vão aceitar, não né? Vai, você tem que ter aquele... E eu lembro que muitas como vezes... roqueiro, né? Logo no início, como roqueiro, quantas vezes a gente ia para uma praça, para um local, e quando eu chegava lá, a linguagem local de lá não tinha nada a ver com a nossa linguagem, não. Eu cheguei a ver irmãos aqui em Campina Grande, aquelas pessoas ali por estar na praça, tudo drogado, tu tirar um irmão, tirar um paletó, tirar uma camisa dele. Houve caso até mesmo de tirar até a calça, ele ficar só de cueca, sapato, meia, isso é real. E uma Bíblia na mão. Ué, caramba. Essa identificação, a pessoa não entendeu que existia uma linguagem local. Era diferente a gente chegar numas motos com os casacão, tudo bem equipado, falando a linguagem local. Isso a gente aprendeu muito na prática. E aí eles entendiam, esse grupo de pessoas. Aí eu comecei a identificar que existe tribos diferentes. Então, quando eu comecei, botei a primeira mesa com aquele suporte de atletismo, de tênis, de chuteira. Era uma época de Copa, tudo mais. Então, eles identificaram-se muito. Eu digo, rapaz, está um caminho que possa andar. Então eu comecei a catalogar coisas de acordo com o Brasil. É um país tido como um país do samba. E tem um adágio, uma fala no mundo que diz: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou ele é ruim da cabeça ou doente do pé. Então, o samba está muito ligado a uma cultura. E existe samba, aí vem os tipos e os métodos de evangelismo, a gente entende que existe o samba gospel, podemos dizer assim. Sim. Então, a turma começou a ouvir coisas até para dentro da sala de aula que eles, naturalmente, às vezes, como cristão, a gente fica dentro de uma redoma ou dentro de um quadrado que tem até medo de ir para o mundo, de entender. Mas o samba, como o funk, o rap, são coisas, o rock, são coisas reais hoje para um mundo em que você vai alcançar toda criatura. Então, eu disse, além da mesa, eu comecei a me estilizar. Eu digo, rapaz, eu posso me apresentar numa sala dessa forma. Tomei minhas primeiras experiências, e eu me lembro quando, já que a gente vive uma região nordestina, do forró, do baião, do chachado. Então, foi a primeira vestimenta que eu trouxe para dentro de uma sala de aula, um chapéu caipira, né? Aquele identificou muito a linguagem, a fala. Eu comecei a mudar o aspecto da fala, falava de uma forma até mais caipira. De uma forma... Melhor, muito melhor. Aquelas pessoas que muitas vezes estavam na sala dela meio que dormindo, e até mesmo porque o evangelismo tem uma coisa de uma pegada teatral. Sim. Existe um método de ganhar vidas através de teatro, e eu estimulo muito que as pessoas montem seus grupos teatrais. Então ali era como uma cena, né? Eu era um professor em sala de aula, mas encenando um personagem. Cara, deu certo. Deu certo, isso foi aumentando. Eu fui estudando mais personagens, fui identificando a linguagem local. É tanto que a fala do caipira é do caipira, mas a fala do roqueiro é do roqueiro. Então eles hoje aprendem que funkeiro é funkeiro, entendeu? Rap é rap. O funk não entende o rap muitas vezes não entende o funk, porque às vezes acham que é tudo a mesma coisa, mas não é. Então, diante desse estudo paralelo, independente do conteúdo programático, eu creio que os alunos aprendem muito. Caramba, e se torna uma aula legal, se torna uma aula divertida. Então, ao longo dos anos, eu me vi fazer outros personagens. E vai alcançando os próprios alunos, né? Porque tem gente que tem uma inclinação. E ao longo dos anos, tem uma coisa interessante. Vai aparecendo de acordo com... Porque eu digo sempre assim, a gente aprendeu algo que o espírito que se tolera, às vezes a gente perde a moral com ele. E a nossa nação começou realmente a tolerar algumas coisas. E daqui a pouco estava nós, os cristãos, parecido muito com o mundo. Porque a moda, quem dita, o mundo, as canções, tudo. Quando você faz analogia de canção, eu me lembro de um cantor brega aí chamado Pablo, que cantou muito canções sobre separação. A mala está lá fora, vou te deixar, pois homem não chora nem pede perdão. E eu faço essa analogia, as pessoas ficam olhando e digo, preste atenção. Foi o período que mais teve separação nesse Brasil. Por quê? Porque isso cria uma atmosfera terrível. É como se fosse um comando, né? Um comando, Então, a gente precisa ter essa linguagem local, dos guetos, dos becos e das vieiras. O que o povo está cantando, onde é que está envolvida a atmosfera. Eu me lembro que uma vez o Senhor me deu para alcançar um sujeito que tinha se separado devido ao alcoolismo, e eu fui lá, pelo Espírito, guiado pelo Espírito, eu fui lá. E aí eu fui com temor e tremor, muito mais com medo da igreja que me pegassem lá fazendo, né, do que propriamente com o mundo.
Mas quando eu cheguei ali, é uma cena que eu conto em sala de aula, aquele sujeito estava lá deprimido, né, bebendo todas. Mas uma coisa que mais me chamou a atenção naquele local não foi o lugar, não foi, mas foi a canção. A canção ela é deprimente e perigosa demais, principalmente para a alma daquele sujeito. Sim. E ali dizia: garçom, aqui na mesa de bar, todos querem escutar centenas de casos de amor. Saiba que meu grande amor hoje vai me deixar. Isso é uma canção de um sujeito aí que eu não sei nem. Sim. Aí mandou uma carta para mim avisar, deixou em pedaços do meu coração. E para aumentar a tristeza, só a mesa de bar. Eu digo, vou tomar todas, vou me embriagar, vou cair no show. Eu digo, é isso mesmo que ele termina. Então, olha a ideia nociva. Caramba, e que palavra temos nós como cristãos para levar, para tirar essa pessoa desse local? E eu estava ali. Aí aquilo foi que mais me chamou a atenção. Que legal. Essa fala local, esse espaço que as pessoas estão... Eu fui a lugares também ganhar vidas de homens que estavam deprimidos, casais, hoje minha esposa a gente vai, deprimido dentro de um apartamento. E ali, canções, digamos assim, de sofrência emocional que leva a pessoa até mesmo a chegar aos suicídios. Violenta. Canções que diz que todo sábado é assim, eu me lembro de você. Então, é interessante fazer essa analogia. Embora que logo no início eu senti uma certa repulsa daquele método tradicional que nós tínhamos, e os crentes mais tradicionais ficavam meio que chocados. Foi quebrado alguns, né? Quando a gente fala crente tradicionais, sim, pessoas ligadas à palavra de uma forma muito mais tradicional, que não quer sair daquele quadrado. Então ele é obrigado a entender que tem que sair daquele quadrado para aí entender uma noção de quem você vai ganhar. Jesus era muito específico nisso. Claro, Jesus era um homem muito eclético, que sabia onde ia a cada local. Jesus sabia como falar com uma prostituta, mas também sabia falar com o rei, falar com pessoas cheias de autoridade. Então, é algo poderoso. E nesses 30 anos, imagina a quantidade de professores. Nós temos uma média de quase 800 professores já. Mais de 900 já. 900 já, né? Então, a quantidade de professores, de mestres, hoje tem mestres incríveis. E outra coisa, está chegando um tempo também da velha guarda, que eu digo como eu mesmo, eu já preparei outros para trabalhar evangelismo mesmo. Porque como pastor hoje, Isaías pode dizer, eu como pastor, eu prefiro ficar muito mais na minha base. Eu tento evitar hoje realmente tendo que viajar. Hoje eu não faço mais viagens para fora mesmo. Pelo Rema eu já fiz viagens internacionais, pelo Rema eu já bateu o Brasil todinho, pelo Rema hoje eu tenho que evitar isso, até mesmo porque hoje eu tenho uma igreja local. Eu tenho um povo para estar dando destino a ele, comandando eles e até mesmo ajudando nessa pegada. Então eu acho que o pastor também tem que se comedir nesse sentido aí. Mas tem uma geração nova aí. A igreja de vocês hoje, né, que tem um bom número de pessoas, né, pastor? O quanto é bom, inclusive lá na igreja lá, nós temos um Rema lá também, né, pastor Isaías? Temos uma unidade lá, né? Um Rema maravilhoso. E para vocês, assim, é muito bom incentivar os membros da igreja a fazer o Rema, né? Porque é uma segurança para vocês também, né? Sim. E os pais, né? Os pais também têm essa consciência, já que, como o pastor Fábio falou aí, sobre tudo que está sendo doutrinado aí, doutrinado em várias áreas, né? Como hoje, a partir de 16 anos, né? Já se pode fazer o Rema. Né? Eu aconselho os pais motivar seus filhos mesmo a fazer o Rema com 16 anos. Né? Porque eles vão encontrar uma realidade numa universidade, numa faculdade, dentro da própria escola. Né? O mundo está batendo. E o Rema vai trazer informações, né, que vai contrapor aquilo. Porque se a pessoa não tem um conhecimento que contrapõe que está vindo, principalmente dentro de uma sala de aula, ele pode aceitar aquilo como verdade. Mas se você tem uma verdade já trabalhada... Tem algumas pessoas que já chegaram para vocês, não tem necessidade de eu fazer o Rema, porque o que ensina no Rema ensina na igreja, né? Ou só da igreja sustenta ela. É fundamental indicar ela para estar estudando no Rema, né? Segunda, quarta e sexta, o que vocês me dizem sobre isso? Isso é algo que eu digo e redigo e continuo dizendo. Se você quer algo mais profundo, é uma escola, não tem como. A igreja é importante. Eu sei que as palavras que saltam de um púlpito, ela transforma a vida de muitas pessoas, mas quando você quer mergulhar cada professor numa base doutrinária, isso faz toda a diferença. Né? Isaías citou algo aí poderoso, sabe, Isaías? Olha, 16 anos, hoje a meninada está aí entrando dentro da universidade. O que é que eu me apercebo estudando também? Quando esse menino hoje passa em vestibular, ralam para caramba para chegar no vestibular, quem entra na universidade,
é um mundo totalmente diferente de tudo que ele imaginava. Aqueles professores parece que é um semideuses na vida dele. Sim. Eu sei de situações de jovens mesmo que ficaram encantados com tudo aquilo e começaram a seguir perfis ideológicos, linhas de pensamentos de mestres deles de sala de aula. E eu quero dizer, quando um jovem se coloca à disposição de fazer um rema a partir de 16 anos, quando ele entra na universidade, cara, a maturidade é totalmente diferente. Eu tenho isso como fonte de pesquisa mesmo, sabia? De membros e alunos meus jovens que entraram fazendo rema jovem, quando entraram na universidade, aquilo ali sabe dividir o divisor de água. Opa, isso aqui me serve, isso aqui não serve. Diferente daquele que simplesmente frequenta um culto, nunca fez o rema, vou deixar para depois de uma universidade, e às vezes se perde à beira do caminho mesmo, sabia? Porque essa universidade hoje, ela doutrina, tem uma forma por conta... Foi o espírito que a gente tolerou. Ninguém percebeu isso da universidade, sabia, Abraão, Isaías? Ao longo dos anos, ninguém se entendeu, mas alguém olhou e viu. Isso é uma linha muito fina, poderosa e fina para a gente pegar, trazer para lá e engodar. Então, quantos filhos dentro de casa com falas diferentes? Pais mesmo, ó, tudo começou na universidade. Esse menino estava tão bem no ensino fundamental, médio, mas quando chegou na universidade, tudo foi transformado. Por quê? Sem base nenhuma. Tem que criar uma estrutura, né, na palavra. Né? Eu vejo também, existem, na questão igreja, escola, rema, tem que ter um equilíbrio, né? Sim. E a gente, como pastor, tem que ensinar isso, né? Sim. A escola rema não é a mesma coisa da igreja, nem poderia ser. Perfeito, isso mesmo. Todos têm o seu lugar de importância na vida de uma pessoa, de um crente. Eu lembro de uma frase, guarda aí para você continuar, tá? É só abrir esse parênteses. Uma frase que o senhor fala muito não ir à igreja não quer dizer, ou ir para a igreja não quer dizer muita coisa, mas também não ir... Quer dizer muita coisa. Não é? Tem uma frase que o senhor fala aí. Ir para a igreja não quer dizer tudo. Sim. Mas não ir para a igreja quer dizer muita coisa. É muito forte isso aí, viu? Isso. Pro cara pensar. Legal. Então, continua, pastor. A igreja tem a sua importância. E o rema tem a sua importância. Né? Porque às vezes eu vejo um desequilíbrio. Quem está fazendo o rema diz, eu não preciso mais da igreja. Eu não preciso mais dos cultos. Porque eu já passo segunda, quarta e sexta no rema, então já tenho palavra suficiente. Então é preciso um equilíbrio, né? A igreja tem sua função, né? Que vai alcançar aquela pessoa que faz o rema. E o rema vai alcançar aquela pessoa que é da igreja. Né? Uma unção de ensino. E o rema prepara você para trabalhar na igreja. Só reforçar essa palavra do Isaías, eu digo que o rema é uma grande universidade, mas que jamais ela vai substituir a igreja. Jamais. Eu quero ser uma linha direta aqui. Por quê? Deixa eu te dizer por quê. O ato de congregar tem nada a ver com rema. É bom que seja bem rápido assim para poder entender. Aí as pessoas estão querendo substituir isso. Essa é uma linha muito importante da gente levar isso também para nossos membros, e é bom que muitos vão escutar isso aqui, para que entenda que ele está indo para um período, é tanto que todos que eu envio, de você está indo para um período, se preparar de uma forma, numa base de um treinamento, de adquirir muito mais inteligência e base, né? Porque sabedoria é algo que a gente pede a Deus e Deus, mas aí essa parte de se tornar uma pessoa inteligente em um assunto, em uma disciplina, é na base do estudo mesmo, né? A Universidade Rema, podemos dizer assim, eu gosto de dizer muito que é uma grande universidade, vai te abrir um horizonte enorme para isso, mas não tem nada a ver com igreja. O ato de congregar, de se ver a igreja, jamais o Rema pode substituir. Está debaixo de uma liderança. Aí é outra história totalmente diferente. A escola não tem uma unção pastoral, né, para os alunos. Tem uma unção específica que está sobre a diretoria, sobre a diretora. Minha esposa é diretora, né? Sim. Então, ela vai atender a necessidade do aluno enquanto escola, né? Enquanto ele está na escola. E há essa assistência muito boa. Mas tem coisas que ela percebe que é o pastor daquele aluno que vai tratar sobre aquele assunto. Vocês também. Então é enviado para o pastor. Né? Vocês desenvolveram muito, nós desenvolvemos muito, porque o que a gente aprendeu no Rema, aplicamos na igreja. Desenvolvemos na igreja, né? E a igreja faz esse crescimento, né? É fantástico na nossa vida. Estou correto? Eu digo assim, é importante quando você pega alguém, eu digo assim,
um aprendiz ainda na palavra e você coloca ele no rema, é mais fácil a velocidade dele para alcançar coisas. Sim. O rema dá uma base, uma estrutura, não, Isaías? Fantástico. Poderosa para ele, para esse membro. E eu digo até para o pastor, é fantástico mesmo quando vem do rema, horas, sabia? Né, pastor, sentado ali, de segunda, Meu quarta Deus. e sexta. Todo pastor, né, que quer uma igreja sadia, né, e tem essa oportunidade de enviar os membros para o rema, ele deve se esforçar por isso. É mais fácil até de lidar. Ele deve se esforçar por isso. Né, porque facilita mais o pastoreio, evita mais gabinetes, né, vai evitar gabinetes. O que é que a gente aprende? Conhecer eles a verdade e a verdade liberta. Eles se tornam mais libertos. Quem entra em rema se torna mais liberto em muitas coisas. Já sabe o que tem que praticar, né? Nossa. Já sabe. E fica melhor, né, não, Zé? De se ver a igreja fácil. Submissão, meu Deus, é algo poderoso. É porque é algo que a gente teria que falar. Aquela pessoa, né? Submissão e autoridade, ela já pegou lá. Já entendeu. O projeto evangelista vai ser dentro o projeto evangelista dentro de uma igreja com quem faz rema, meu Deus do céu, é fácil demais. É como um trem embalado, sabe? É como um cavalo de batalha. É mais fácil do que você não pegar uma pessoa que ainda não fez o rema. Então, o rema é maravilhoso, queridos. Cara, ajuda muito. O que diferencia, né? Porque eu não posso dar testemunho de outra escola. Sim, né? sim. Eu posso dar testemunho daquilo que eu tive experiência. Sim. E minha experiência com relação eu já ia palavra perguntar isso é o rema. a vocês. É o rema, né? Uma história marcante. Então eu posso testemunhar do que o rema fez na minha vida. A palavra ensinada, né? Com tanta clareza, é uma palavra ensinada para a prática. Uau. Não é uma palavra ensinada apenas para a gente saber, né? Para ter um bom sermão. Mas nós somos ensinados do rema que a gente aprende para colocar em prática. Né? Porque o resultado está na prática. Né? Algo então, individual, né? É uma coisa pessoal mesmo. Pessoal. É para você. Então é muito batido isso no rema. Também. Foi um marco da minha vida. E eu creio que todos podem dar um testemunho do rema, né? Quando a gente vê vários testemunhos na mesma coisa, aquilo se torna veracidade, sólido, né? Sólido, né? Quem fez o rema, pergunta quem fez o rema. Eu reforço mais. Todo pastor que incentiva sua membresia a fazer rema, ele torna-se essa igreja bem mais saudável. Caramba, que legal. Bem mais saudável, sabia isso? É fácil, rapaz. Parece que a gente fala as mesmas coisas, sabia? Até no olhar daquela equipe. Eu noto por equipes, interessante, eu vejo isso por equipe. Equipes e supervisores meus, que a maioria daqueles líderes deles ou liderados já fizeram o rema, é mais fácil de lidar. Interessante dentro da igreja, preste bem atenção. Legal. Porque tem a palavra rema. O louvor também, tudo diferente. O diaconato. Muda tudo, sabia? Eu já vi pessoas dizendo assim, não, eu não vou fazer rema porque fulano de tal fez e está aí desviado. E não mudou. Né? E não mudou, né? Mas isso não é base para a gente avaliar e analisar. Porque as pessoas também estão dentro da igreja. Uma coisa é o rema. Né? E elas ouvem e às vezes não praticam. Né? Verdade, a pessoa pode estar dentro de uma universidade e eu pode não praticar a profissão que escolher. Termina um curso e é uma decisão. Né? A gente tem a tendência humana assim, de olhar para quem não deu certo. Porque a gente não olha para quem deu certo. Pessoas que fizeram direito e não exercem o direito. Fizeram medicina e não exercem a medicina. Foi escolhas, a mesma coisa. Fez o rema. E às vezes fez a universidade e é um bom profissional. Pois é. Sim. E aquela mesma pessoa, na mesma sala de aula do mau profissional, é um bom profissional. Então, eu não costumo dizer, rapaz, se você lá na igreja, se você não tem aquele livro para ler, faz alguma coisa para ter o livro. Porque às vezes a gente diz assim, não, eu não tenho um livro, aí se acomoda naquilo. Sim. Rapaz, tem alguém que pode emprestar. Sim. Tem alguém que pode emprestar. Tem hoje a internet, né? O PDF, né? Tem tanta Mas coisa. a gente às vezes se acomoda ali para justificar aquilo que a gente não está fazendo. Uau. E a gente, como ser humano, a gente precisa de uma justificativa boa para sair bem na foto. Já notou? Né? Quando a gente não fez algo, a gente procura uma justificativa para sair bem na foto porque não fez. E às vezes o que a gente apresenta como justificativa não é a causa. Sim. Não é a causa principal, não. Sim, com certeza, é verdade. Não é a causa principal. A gente começa a ver os acessórios, porque os acessórios vai fazer com que a gente saia bem na foto dentro do nosso líder. Verdade. E a gente vai deixando a causa principal de ser tratada. Comumente, a gente vai repetir as mesmas coisas. Porque se a gente não tratar a causa, as consequências não vão desaparecer. Crê errado, fala errado, né? Tem uma mentalidade totalmente
fora do padrão e o estilo de vida vai ser totalmente... E aparentemente, como diz aí, parece até crente, né? É aquela história que eu gosto de brincar. Eu sou quase crente, eu não fumo, não bebo, não tomo aguardente. Então, quando Jesus voltar, quase que você subia. Por aí vai. Porque a gente tem que ter em sala de aula. Tem muita gente justificando. Se aquela justificativa ela é respaldada mesmo pela boa consciência, né? Porque aí é onde a gente muda, né? Então, uma vez um líder chegou para mim, aí disse, é obrigado, lá na nossa igreja, né? Sim. É obrigado um líder ir para o culto de oração. Aí eu disse, Senhor, me deu uma boa resposta. Isaías mesmo não tem não, mas aí veio. Eu disse para ele assim, e até hoje eu ensino sobre isso. Se você pode, você deve. Então quem vai saber que pode? Eita. A minha boa consciência sabe. Eu sei quando eu posso fazer algo e não faço. Daqueles caras com Jesus, né? Quem te deu autoridade? Se você pode, você deve. Então, tá com você. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Porque eu sei quando eu podia ir para fazer algo. Que legal, cara. Eu sei, a minha consciência fala. Claro. Então, se eu sei que posso, a partir daí eu devo. Também porque tudo que a gente deve fazer com o coração, né? Tudo é ligado ao coração, mas principalmente de um cristão. Rapaz, se eu posso... você tem as suas escolhas para fazer, principalmente de um líder, né? Imagina, tem pessoas, a gente tem que entender as estações de cada coisa, mas pegar uma pessoa hoje em posição de liderança e ele entender que posso ir a um culto de oração, não devo aí ou não ir, rapaz, eu vou te contar. Os liderados dele estão olhando para ele. Sim. E o exemplo arrasta a multidão, né? O pastor Bando diz ele que se você não lê a Bíblia, o teu povo não vai. Se você não orar, seu povo também não ora. Se você não São gosta... os exemplos, né, isso mesmo. De estar assim, colado com a liderança mesmo, de estar passando aquilo que você aprende, a tua igreja também não vai dar uma resposta boa, né? Qual uma experiência marcante mesmo como professor do Rhema? Vocês podem contar aí? Uma história engraçada ou algo muito que aconteceu na sala de aula. Muitas coisas, mas uma que me marcou foi que eu estava dando aula e um aluno mandou uma carta para mim falando que eu repetia muito os mesmos versículos. E realmente eu gosto de repetir, né? Sim. Na aula que eu estou dando, às vezes eu repito muito aquele versículo naquela hora, ou a mesma palavra que eu estou ensinando, eu volto e falo. E aí aquele aluno botou lá que estava se sentindo uma criança, né? Porque eu estava repetindo demais a mesma coisa, porque para ele era suficiente eu apenas falar uma vez e ele já processava a informação. Né? E aí é bom a gente, como professor, ter a avaliação dos alunos. Sim. O professor não pode ter medo da avaliação dos alunos. Sim. Também é bom a gente tomar conhecimento da avaliação. Por quê? Porque a gente quer melhorar. Sim, com certeza. Então, eu tomei aquilo e eu fiquei, rapaz, realmente eu preciso melhorar, né? E aí comecei a trabalhar para melhorar naquela aula, de não estar repetindo tanto. Só que na outra aula, um outro aluno veio, e dessa vez veio face a face, e disse assim, professor, obrigado porque você repete muito. Eita, Jesus. Tem um aluno que não estava gostando que eu estava repetindo e o outro estava gostando que eu estava repetindo muito. Rapaz, aí sabe o que ele disse? E aquilo foi um divisor de águas para mim. E é tanto que quando eu vou ensinar, eu já falo sobre isso. Toda vez que eu inicio a primeira aula. E ele disse, porque eu tenho dificuldade de processar informação. Então eu preciso de uma repetição para poder processar aquilo. E você tem repetido, então tem me alcançado. Discernir. Vamos para o equilíbrio. Tem um que não quer, que processa rápido e por isso se incomoda com a repetição. Tem outro que gosta da repetição porque processa mais lento. Isso. O que fazer? Eu digo, Espírito Santo, o que fazer? E agora? Na próxima aula, eu disse, gente, é o seguinte, que foi aquilo que o Espírito Santo me trouxe. Se você processa rápido a informação, ame quem não processa tão rápido como você. Porque se nós estamos repetindo e você já processa rápido, glória a Deus. Mas saiba que pode ter alguém na sala de aula que não processa tão rápido como você e ele vai precisar dessa repetição. Então você que processa rápido, ame quem não processa tão rápido. Tenha paciência.
Né? Então foi essa saída. Espere o outro chegar, né? Essa repetição que incomoda você que processa rápido, tudo bem, mas você ame essa repetição, porque tem alguém que precisa de uma repetição. Para processar o que rapidamente você processa, né? Trabalhou os três, né? Três, o professor e os dois alunos, né? Isso foi marcante para mim. Espírito Santo. Tu tá entendendo? Foi marcante para mim, porque eu fiquei naquela sinuca, né? Aquela sinuca, né? Como a gente fala, que fazer aqui. Mas o Espírito Santo é lindo, né? Então, todo início de aula eu falo, gente, olha, quero dizer algo a vocês que eu gosto de repetir o mesmo versículo, eu gosto de repetir a mesma palavra. Agora entenda, você que processa rápido, ame aquele que processa mais lento, porque quem processa mais lento precisa dessa repetição. Uau! Então foi isso que me marcou, né? Pastor, qual é algo que te marcou na sala de aula? Como diz o pastor Isaías, tem muitas coisas que marcaram com uma experiência em sala de aula. Quem não é um professor que não tem experiências maravilhosas em sala de aula? Sim. Eu gosto muito de citar algo em sala de aula assim, fé tem voz. Digo isso muitas vezes na minha igreja mesmo. A fé ela tem uma voz e muitas vezes a fé precisa gritar. Tá. Interessante. Às vezes a fé é silenciosa, é tranquila, mas às vezes a fé tem uma voz. E às vezes essa voz tem que ser audível, né? E eu me lembro que eu falava isso, a gente gosta muito de dizer, eu sou, eu tenho, eu posso, todas as coisas naquele que me fortalece. Eu digo, ó, dos treinamentos que eu dou para a sala de aula, na prática, para os alunos, fora o conteúdo programático, eu digo, ó, vai para aquele lugar íntimo de vocês, escreve naquele local lá, eu tenho, eu sou e eu posso, todas as coisas daquele que me fortalece, e bota um nome bem grande, Jesus. É um treinamento que eu estou dando para eles. Com certeza eu entendo que a maioria deve fazer isso, né? Eu digo, escreve isso naquele local mais íntimo. Qual é o lugar mais íntimo? Eu digo, o lugar mais íntimo num ser humano hoje é o banheiro. Aí eles ficam mesmo assim, eu digo, pois é aquele lugar onde você está com aquela cara real, aquela cara amassada que você amanhece o dia. É você mesmo ali. Ali você vai, né, se produzir para poder encarar o mundo. Porque se você sair daquele jeito, assusta muita gente. Brincadeira à parte, ali é o lugar mais íntimo de qualquer ser humano, é o banheiro. E aquele lugar é um lugar onde você está ali escovando os dentes, que é o primeiro encontro, o primeiro respirar da manhã. Olha, a referência de Jesus, Deus na tua vida. Tudo bem, aquilo. Eu creio que a maioria deles, como parte do treinamento, faz isso. Eu sou, eu tenho, eu posso, todas as coisas naquele que me fortalece, Jesus. Tem dia que você vai dizer isso para você aos fragelos, mas tem dia que você vai estar bem. Resumo a parte, eu notava um jovem na sala de aula, esse lá pro lado de Caruaru. Um jovem bem para baixo, mas bem para baixo mesmo, sabia? E ele um dia chegou para mim e disse, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Pastor não, professor, né? Não é nem pastor. E ele disse assim, professor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu não me vejo podendo, eu não me vejo assim ainda. Eu sei que eu sou, mas eu não me vejo tendo e podendo, não. Eu digo, pai, porque ele disse, pastor, professor, eu estou para desistir, eu não tenho condição de pagar esse rema, não sei o que eu digo. Ele falando até mais baixo, ele fala mais alto. E mas eu digo, não, pode falar alto mesmo. Ele falando bem ali, desconfiadinho com aquele jeito. E essa eu digo, gente, aprenda uma coisa, a fé tem uma voz, filho. O problema é só esse, o problema é só porque você... Mas o que é que tem a ver você não poder pagar com a consciência daquilo que Deus já colocou no teu coração para onde você vai? É bem maior do que o valor financeiro que você tem. Ei, isso aí não é problema não, rapaz. Muito bom. Ei, você tem, você pode, todas as coisas naquele que te fortalece. O problema é só esse, Então, tá resolvido. Vamos botar isso numa voz. Ou você é tímido demais para fazer isso, ou você realmente tem vergonha. Comecei a falar uma linguagem. Ou você é orgulhoso demais para isso também. E ele começou a analisar, fazer a autoanálise dele mesmo. Cara, que legal. Porque fé tem uma voz, cara. Ei, quer ver como é que tu descobre tudo isso? Vender água numa esquina, um bombom naquela época, a gente podia fazer até algumas coisas em remas, fazer. Eu digo, rapaz, planta na vida de pessoas, porque tu vai colher tanto. Quer ver como tudo pode acontecer? Começa a plantar na minha vida. Ele olhou para mim, eu acho que ele veio assim, correu e falar tão baixinho, pedindo, planta na minha vida, que eu sou uma boa terra, tu vai ver como tu vai colher. E eu me lembro que naquela época ele começou me entregar 50 centavos. Dava oportunidade de 50 centavos. Quando eu ia muito a Caruaru para os eventos, ele estava ali, começava a 50 centavos. Daqui a pouco começou a me dar uma nota de R$5. Ele tinha um negócio, uma venda de umas coisinhas por lá. E eu me lembro que na época, saltou alguém, ele confessou tanto, ele disse que confessava tanto, ele dá esse testemunho, viu? Ele dá esse testemunho forte dele. Hoje é um empresário lá em Caruaru. Olha só. Esse cara que não podia pagar o remo, hoje é um empresário em Caruaru. Olha só. Que legal. O remo é algo poderoso. 30 anos de remo, não chega. Tem muitas histórias lindas. E ele, 50 centavos, R$5, daqui a pouco eu me lembro que uma vez ele me ofertou R$500. Eu como ministro. Então ele estava numa vibe diferente. Quantas ele chegou lá, ele e a esposa
todo molhado, em cima de uma lambreta, que eu não sei como aquela lambreta chegava ali. Parecia que aquela lambretinha, bem. Olha, era uma coisa, era um sucesso. E essa é a grande história desse menino que tornou-se um empresário, lá em Caruaru. Pela ousadia, pela palavra que caiu dele. Essa foi uma das experiências poderosas que eu tive dentro de uma escola Rema, que eu vi que como a vida de uma pessoa mudou diante da palavra. E no espírito de ousadia mesmo. E ele disse, pastor, uma coisa eu aprendi, professor, uma coisa eu aprendi, saber onde plantar e saber falar as coisas certas. Eu falava totalmente errado e plantava em coisas erradas. Hoje ele é um grande empresário em Caruaru. E me lembro de uma outra passagem de um grande que está entre nós agora, que eu dava muitas vezes carona a ele. Chama-se Fernando Leal. Sim. Apenas o Fernando Leal, o nosso grande mestre. E aí eu dava aquela carona e Fernando parava num local, era escuro, rapaz. Aquele me marcava demais. Eu dizia, Fernando, pelo amor de Deus, que ele ia se encontrar ainda com Miriam, tem um local lá, e ele tinha que ir para aquele local, aquela casa lá, e ele ia. Eu digo, mas meu filho, pelo amor de Deus, e eu ficava esperando até ele chegar na porta lá. E ele vinha embora para Campina. Ia para dar aula, dava aula no Rema, Fernando estava ali na linha de frente ali, nosso Fernando Leal, e ele dizia, pastor, uma carona até eu digo, vamos embora. E isso eu fiz durante um bom tempo, junto com ele. Às vezes ele estava aqui em Campina, eu levava ele para Caruaru e vice-versa. E eu via nele algo poderoso. Geralmente, eu via ele como uma pessoa inquieta a respeito de tirar dúvidas. Foi o cara que eu vi mais tirar dúvidas. Foi a pessoa que eu vi mais, ao longo dos anos, perguntar. E hoje ele tem uma leva de pessoas que perguntam para ele. Amém. Porque imagina, era o menino que tinha mais dúvida em sala de aula. Se submete que entende que aquele que tem muita dúvida é aquele que não entendeu ainda muitas coisas. E imagina hoje quem é o nosso Fernando Leal. É a nossa base doutrinária. É aquele jovem e hoje um homem que tira dúvida de milhares e milhares de pessoas. Sim. Por isso que eu digo para cada um que tem feito o Rema, não desista. Tem algo poderoso que Deus vai fazer, e são duas experiências que me marcou, a desse empresário e da vida do nosso professor e ministro hoje, Fernando Leal. Uau! Ping-pong, que é o Rema para você? Bem rapidinho. Um marco na vida cristã. Rema. Algo poderoso. Escola de ministro. Uma experiência incrível. Escola de ministro. Uma viagem internacional, a escola de ministro para mim. Escola de missões. Algo que vai fundamentar o coração de uma pessoa para fazer o ID. Missões, para mim, é algo que todo mundo deve passar por ela. Ser guiado pelo Espírito. Primordial para ter sucesso na vida. Evangelismo. É algo que tem que acontecer na vida de todas as pessoas, e proclamar o evangelho a toda criatura. Palavra Rema. Rema, a palavra revelada. A palavra Rema. Poderosa, algo muito grande, muito grande. Gente, obrigado, muito obrigado mesmo. Foi um tempo bom estar com vocês. Gente, tchau, tchau e até a próxima.